Este é o programa Debate Brasil e eu sou o Paulo Passarinho. Hoje vamos conversar com a nova diretoria eleita para mais uma gestão da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET. É um momento muito delicado para a empresa e, naturalmente, para todos os seus funcionários e, particularmente, para as entidades representativas dos petroleiros, onde a EPET se destaca. Para tanto, vamos conversar com o presidente recém-eleito da entidade, Felipe Coutinho, bem como com o atual presidente que passa o cargo a Felipe, o Silvio Cinedino. Silvio Cinedino, Felipe Coutinho, muito obrigado por vocês atenderem ao convite do nosso programa Debate Brasil. E queremos conversar sobre a Petrobras, sobre a EPET e especialmente sobre esse momento muito delicado por que passa a Petrobras e, por que não dizer, o nosso país. Qual a avaliação que vocês fazem desse momento que é marcado por denúncias muito graves a respeito de processos de compra, de licitações dentro da empresa e que tem sido objeto dessas investigações em torno da chamada Operação Lava Jato? Felipe. Realmente o momento é um momento crítico, mas eu queria ponderar o seguinte: o momento atual é crítico, mas o momento atual é um momento de revelação, é um momento de revelação de fatos passados. É claro que revela também a fragilidade da empresa, que nos traz uma preocupação e uma necessidade de transformação da organização da empresa. Mas eu queria ponderar da seguinte maneira: os fatos que estão sendo revelados agora foram fatos que aconteceram no passado, claro, no passado bem recente, e o fato de serem revelados é um fato positivo. O fato de serem revelados e, caso a gente consiga, nessa oportunidade, dar consequência, em termos jurídicos, criminais, em termos de punição, não só os corruptos, como sempre foi o senso comum no Brasil. Você pega os casos de corrupção, que são históricos, e você sempre condena os corruptos, coloca os corruptos como os personagens centrais, se livra daqueles corruptos e no momento seguinte você acaba encontrando uma situação similar. Nesse caso a gente pode ter uma abordagem diferente. Existe a possibilidade de que os corruptores, os agentes ativos da corrupção, aqueles que se organizaram em cartel e promoveram fraude, penalizando a Petrobras, principal vítima, junto com a sociedade e o corpo de funcionários honestos que a Petrobras tem. Esses agentes ativos da corrupção, agora, eles estão sendo visíveis. Está ficando claro a responsabilidade deles. Está ficando claro, e nós devemos também reforçar isso, que eles foram os principais beneficiários e agentes ativos dessa corrupção. Então, a gente tem a possibilidade de que, com a pressão social das organizações como a EPET e outras organizações da sociedade civil, com a pressão social, a gente pode ter esses corruptores condenados, essas empreiteiras punidas. E a gente pode também discutir como a gente pode organizar de forma diferente a Petrobras e nessa relação com os fornecedores de bens e serviços. Então é uma oportunidade, é um momento difícil, mas ele tem que ser visto como uma oportunidade de transformação. Silvio Cinedino, você, além de atual presidente da Associação de Engenheiros da Petrobras, você também tem um assento no Conselho de Administração da Petrobras, justamente representando os trabalhadores, os petroleiros. Você foi eleito diretamente para esse cargo dentro de um instituto que foi implantado recentemente, a importância da representação dos funcionários no Conselho de Administração das nossas estatais. Como é que você avalia justamente os processos de controle interno que, tudo indica, falharam nesse processo de acompanhamento das licitações, dos contratos que são feitos, em um momento onde a Petrobras adquiriu uma importância muito maior dada a nova legislação que regula a exploração do pré-sal? Surpreendeu a você esse tipo de informação que veio com a Operação Lava Jato? Olha, não me surpreendeu.
Não me surpreendeu porque a gente, não é de hoje, que a gente ouve falar em casos de fraude. Por que vocês não denunciavam? O sindicato fez várias denúncias, inclusive publicou a semana passada uma reportagem sobre o enterro que foi feito ali na porta do edísio do Duque. Então não é que não se falava. O ex-diretor Renato Duque é rolado no processo da Operação Lava Jato. Como é que você ouve falar, mas daí você acusar uma pessoa, você precisa ter prova para acusar uma pessoa. E isso tudo só se desenvolveu porque apareceu um caguete premiado. Então isso aí não foi obra do acaso. Teve um caguete premiado, que foi o senhor Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras, que resolveu dar com a língua nos dentes e entregou toda a quadrilha, porque é uma quadrilha. Em português, claro, coletivo de bandidos é quadrilha. Isso é uma quadrilha que se instalou na Petrobras. E eu lembro bem que logo quando começou essa história do Lava Jato, no Conselho de Administração, eu levantei e disse, olha, eu não sei se o senhor Paulo Roberto é culpado. Naquela altura ele não tinha confessado os seus crimes. Eu disse, eu não sei se ele é culpado, mas uma coisa eu tenho certeza. Se ele for culpado, ele não está sozinho. É impossível alguém armar um esquema desse da Petrobras com uma pessoa que ninguém saiba de nada. Ninguém viu nada. Claro que tinha uma quadrilha. E isso traz exatamente mostra uma necessidade da Petrobras se estruturar gerencialmente de outra maneira. De tal forma que hoje, como é que funciona hoje, como eu entendo? Eu sou um diretor corrupto e eu começo a prestar atenção e vejo que, desculpa, que o João das Couves ali é do meu tipo. Puxo para uma gerência minha e monto todo o esquema. Porque quem é que escolhe os subordinados? São os chefes. Então, se o chefe for um chefe bandido, ele pode se cercar de bandidos que vão lhe dar cobertura no crime. E eu tenho uma visão muito otimista, eu sou uma pessoa otimista, eu acho que já ficou claro isso. Eu sou muito otimista e tenho uma visão muito otimista em relação a isso. Eu acho que é a hora da Petrobras dar uma virada em relação a essa relação promíscua que existia com os fornecedores. Saiu, inclusive nos jornais ontem, a OAS tinha todo um departamento de brindes para os diretores, os gerentes da Petrobras, e mostram lá vários gerentes que ganharam isso, relógios da Gaster de R$10 mil, vinhos Peramanca de não sei quanto. Então, tem que quebrar isso, e é uma boa oportunidade de virar isso e também mudar a nossa forma de organizar o nosso gerenciamento. E isso não vale só para o Brasil, para a Petrobras, não. Eu acho que isso é mais genérico. Infelizmente, isso é uma coisa que não está restrita à Petrobras. Eu lembro bem que durante as investigações, uma hora o juiz Sérgio Moro começou a fazer perguntas sobre outras empresas, não Petrobras. Não, vamos falar sobre, dizem os bandidos, não, vamos falar só sobre Petrobras. Claro, eles querem manter os outros esquemas estabelecidos, mas eu acho que não vão conseguir. Acho que a sociedade brasileira atingiu um estágio que não vai permitir que continue essa sangria desatada. Agora, eu também quero deixar uma coisa clara. Eu recebi uma carta hoje, já pela segunda vez, de um sócio da EPET, eu não sei se ele é sócio, mas mandou uma carta para a EPET reclamando que aqui... Funcionário da Petrobras, com certeza. É um funcionário da Petrobras dizendo que a gente está aqui defendendo o PT. Que hora que eu estou defendendo o PT? Olha, primeiro, não sou petista, não tenho nenhum compromisso com o PT, não tenho por que defendê-lo. Agora, eu defendo a verdade. Alguém querer dizer para mim que o esquema de corrupção no Brasil começou com o PT é uma piada. Isso só para quem nasceu há 15 anos, a quem nasceu há 63 anos, como no meu caso, não dá para acreditar nisso. O roubo-se há muito tempo no país. E eu acho, inclusive, que isso vai economizar dinheiro para o país. Porque se a gente acredita que a corrupção drena dinheiro, eu acho que a gente acabar com isso é dinheiro que vai entrar. Então, a Lava Jato começou com um título de uma lavagem de dinheiro de 10 bilhões de dólares. 10 bilhões de dólares é muito dinheiro, gente. Isso aplicado na saúde, na educação, na segurança e moradia, na reforma agrária, isso faria muito sucesso. E acho que a hora é essa do povo brasileiro virar essa página e não deixar que isso caia no esquecimento, como já tivemos o Banestado, já tivemos os anões do orçamento, e que acabam e a gente cai no esquecimento. Acho que essa é uma boa hora da gente mudar isso. Agora, eu me recordo que não é a primeira vez que você ocupa um cargo no Conselho de Administração. Se não me engano, em 2013, você foi o primeiro
2012. Você foi o primeiro funcionário da Petrobras eleito para esse importante cargo. E na ocasião, nessa sua primeira gestão, houve justamente o problema da refinaria de Pasadena. E na ocasião você registrou o seu estranhamento com as cifras envolvidas na aquisição dessa refinaria nos Estados Unidos. Mais do que as cifras, o que me espantava foi os procedimentos. Isso me espantava mais, mesmo porque, se for falar em cifra, a perda em Pasadena é incomparavelmente menor do que a perda, por exemplo, na RNEST. Na RNEST eu gosto de dar como exemplo. Eu perguntei ao dia, eu não tinha essa noção, perguntei... RNEST, que para os nossos telespectadores terem clareza, é a refinaria... De Pernambuco. Abreu Lima. Abreu Lima, que acabou de ser inaugurada. Essa refinaria, eu perguntei ao diretor de abastecimento, qual é o custo internacional de construção de uma refinaria? Não tinha noção. Ele falou para mim, entre 25 e 35 mil dólares por capacidade de barril refinado. Isso é, uma refinaria que refine 100 mil barris deve custar entre 2,5 e 3,5 bilhões de dólares. Esse é o custo internacional. Ora, a refinaria de Abreu Lima, RNEST, ela vai refinar 230 mil barris diários. Isso daria, por essa métrica, isso daria entre 8 e 9 bilhões de dólares. Ela está orçada em 18 bilhões e 900. Então, como é que uma refinaria que a custos internacionais tinha que custar entre 8 e 9, como é que ela partiu dizendo que eram 2,5 bilhões? Depois falaram que era 4,5 bilhões. Então, realmente não tinha nenhum compromisso com a verdade. E depois, finalmente, quando há pouquíssimo tempo, porque essa refinaria originalmente era uma refinaria que seria metade petróleo, metade Venezuela, metade Brasil, metade Venezuela, para refinar o óleo pesado também da Venezuela. E quando a Venezuela se desinteressou finalmente do negócio, eu perguntei no conselho, bem, agora vamos pegar o contrato e vamos ver dizer o que diz o contrato sobre o rompimento do contrato. Dentro do contrato tem uma cláusula, você não quer mais, tem um... Que contrato? Sequer contrato havia. Não havia contrato. Contrato formal entre o governo brasileiro. Não havia nenhum documento assinado entre o governo brasileiro e o governo venezuelano. Ou entre a Petrobras e a PDVSA. Não existe nenhum documento. Ficou nesse chove, não molha, vai, não vai, vai, não vai. A Venezuela nunca botou um centavo lá. E quando realmente terminou, vamos pagar uma multa. Não tem nada, não há sequer um documento. São esse tipo de negócios que tem que parar na Petrobras. Por exemplo, agora eu tenho essas informações, é uma das importâncias do trabalhador no conselho, é que a gente tem informações que, de outra maneira, a gente não teria, né? Por exemplo, nesse caso de Pasadena, a gente soube agora, com a revelação da Comissão Interna de Apuração, que tem uma sigla CIA, não é uma das siglas muito favoráveis, demonstrou-se que, por exemplo, não havia um estudo atualizado de viabilidade técnica e econômica dessa refinaria. Como é que a gente compra um bem sem que tenha sido feito um estudo de avaliação técnica? Será que isso valia a pena? Cadê isso? Estudo existiu, mas depois não foi atualizado mais. Então são essas informações que a gente tem do Conselho e que a gente pode publicizar. Eu acho que também eu entendo que o meu papel do Conselho, não só como representante dos trabalhadores, também sou um pouco um representante da cidadania dentro da Petrobras. Me julgo presunçosamente assim. Não há dúvida. E é importante destacar que os funcionários ocupam apenas um dos cargos do Conselho de Administração, que é composto por 10 membros. 10 membros. São 7 membros indicados pelo sócio controlador, que é o governo, sócio majoritário, 2 representando os minoritários, um dos preferencialistas e outro dos ordinaristas, e eu representando os trabalhadores. Só para as pessoas terem ideia, por exemplo, a Volkswagen na Alemanha, o Conselho de Administração é meio a meio, entre empresários e trabalhadores. Então a gente tem muito que avançar ainda nessa área. Felipe Coutinho, você manifestou um otimismo com a oportunidade que se abre de se estabelecer controles internos mais rígidos dentro da empresa e, principalmente,
mecanismos de controle social sobre a empresa. Como é que você vê o papel de entidades como a Associação de Engenheiros da Petrobras nessa função? Como que a EPET pode contribuir e, principalmente, como poderá estimular que os funcionários da empresa tenham um papel mais ativo na diligência, na vigilância, nesse controle social? Acho que o primeiro passo que a gente tem que dar no sentido de esclarecimento do que é a corrupção. Apresentar a corrupção para o conjunto dos petroleiros e para a sociedade de uma forma profunda. Como é que funciona a corrupção, os aspectos legais e ilegais da corrupção. Como é que ela se dá de forma sistêmica e histórica. Então, quando a gente analisa a corrupção, os beneficiários da corrupção, que via de regra são empresários, na disputa entre eles, aquele que promove a corrupção, aquele que através da corrupção garante contratos superfaturados, tem vantagem em relação aos outros empresários que assim não fazem. Vantagem empresarial. Aqueles que se organizam em cartel têm vantagem sobre aqueles que não se organizam em cartel. Aqueles que se utilizam dos políticos e dos partidos políticos como serviçais, serviçais para atendimento aos seus interesses na relação com entes públicos ou estatais, como é o caso da Petrobras, também acabam tendo vantagem. Dessa forma, então, eles acabam se influenciando os partidos, influenciando a empresa e nomeando pessoas comprometidas com seus interesses. Então, quando a gente explica, de uma maneira muito mais detalhada do que eu falei aqui, todos os mecanismos ilegais da corrupção, associados a mecanismos legais. Por exemplo, quais são os mecanismos legais? Quando você tem uma estrutura extremamente hierarquizada e antidemocrática, você tem pessoas na organização que não participam de corrupção, mas por terem acesso a poder, por terem acesso a salários desproporcionais ao conjunto dos trabalhadores, acabam se submetendo à operacionalização daquelas decisões tomadas na cúpula e que muitas vezes são estranhas. A gente não tem prova dos atos de corrupção, mas a gente tem estranheza em relação a uma série de decisões que foram tomadas. Então, para você implantar o interesse privado de agentes privados numa empresa estatal como a Petrobras, você tem mecanismos ilegais da corrupção, onde os políticos e os gerentes de primeiro escalão podem ser beneficiados com recursos ilegais, mas você também tem a hierarquia da corporação, que não precisa participar de mecanismo ilegal, mas que são cruciais na implementação dessas políticas, dessas decisões e que acabam interessando a agentes outros que não a Petrobras e a sociedade. Então, o primeiro passo, eu acho que é esclarecer aos petroleiros e à sociedade como funciona a corrupção, os aspectos legais e ilegais da corrupção, e, num segundo momento, apresentar as soluções. As soluções têm diversos níveis de soluções. A gente pode apresentar soluções de nível institucional, que bastaria a Petrobras, através dos seus mecanismos, suas normas, os seus procedimentos, adotar, que poderia torná-la uma empresa mais robusta nessa resistência ao tráfico de interesses dentro da empresa. E também pode ter mecanismos que precisem passar por esferas que vão extra Petrobras, mecanismos de utilização da legislação atual ou mesmo alteração da legislação. Felipe, eu vou te interromper porque nós temos o nosso intervalo regulamentar, mas no próximo bloco eu quero que você desenvolva um pouco essa visão dos mecanismos institucionais e de mecanismos outros que possam fortalecer essa ideia de uma nova gestão corporativa para a Petrobras. Dentro de instantes, telespectadores, estaremos de volta. As reservas do pré-sal estão estimadas em 10 trilhões de dólares. Quantia suficiente para erradicar todas as mazelas do nosso país.
Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando com Felipe Coutinho e Silvio Cinedino, engenheiros e dirigentes da Associação de Engenheiros da Petrobras, sobre o atual momento da nossa maior empresa nacional. Felipe Coutinho, presidente eleito da Associação de Engenheiros da Petrobras, nos falava no bloco anterior a respeito de mecanismos institucionais e extra-institucionais que podem ser desenvolvidos a partir, inclusive, do melhor conhecimento desses processos de corrupção em curso na nossa maior empresa brasileira. Felipe Coutinho, queria que você desenvolvesse justamente essas ideias a respeito de como melhorar a gestão corporativa da empresa. Então, no aspecto interno da Petrobras, da forma como ela se organiza, né? Ela é uma empresa produtiva, extremamente produtiva, tem acesso a uma riqueza valiosíssima que é o petróleo, também atua em renováveis e outras áreas ligadas à energia. Então, ela pode se organizar de diversas formas. Ela pode se organizar de formas mais ou menos transparentes, por exemplo. Então, quando a gente fala da questão da transparência, é uma palavra muito simpática e até muito simpática para muita gente que muitas vezes não tem nem os mesmos interesses que nós que defendemos a Petrobras. Por isso que a palavra transparência ela não pode vir assim solta. É uma transparência em relação a quem? É uma transparência em relação ao corpo de funcionários e em relação à sociedade. Normalmente a mídia, o senso comum formado é da transparência em relação ao mercado. Além da transparência em relação ao mercado, a gente precisa defender a transparência em relação ao corpo técnico da Petrobras, ao conjunto dos trabalhadores da Petrobras. E também uma transparência perante o conjunto da sociedade, os órgãos de controle e a sociedade civil organizada, e qualquer pessoa, qualquer cidadão brasileiro. Além da questão da transparência é necessária, mas não é suficiente. A gente precisa encontrar uma forma de organizar a empresa de uma forma menos hierárquica, uma forma mais horizontal, mais democrática, onde os trabalhadores tenham responsabilidades de executar suas tarefas diárias, mas também assumam responsabilidades de controle da empresa. A atividade de controle ela não deve ficar centralizada numa superestrutura. Mais uma organização da superestrutura, do topo da hierarquia, com uma função de controlar tudo e a todos, trazendo muitas vezes até ineficiência operacional em termos empresariais. Acho que a gente pode ter mecanismos de democratização, de controle pela base, pelos conjuntos dos trabalhadores que participam dos processos, participam do processo e dessa relação com os fornecedores de bens e serviços. A gente também pode usar o corpo funcional para executar as tarefas que ele tem capacidade para isso, diminuindo o número de contratos e a terceirização. Os contratos e a terceirização são um meio para se transferir riqueza da Petrobras para entes privados. A terceirização hoje na Petrobras é um dos elementos apontados como facilitador do processo de descontrole na empresa. Você concorda com esse tipo de diagnóstico? Concordo. Através do contrato é que se viabiliza o interesse do agente privado na relação com a Petrobras. É claro que são necessários contratos. A Petrobras não pode exercer todas as tarefas apenas a partir do seu corpo funcional. Acontece que, ao longo do tempo, a gente tem observado uma tendência de se afastar o corpo técnico da companhia das atividades fins, colocando o corpo técnico em atividades burocráticas de administração, supervisão, coordenação, inclusive desses contratos. Quando eles são pessoas capacitadas e que têm o histórico operacional da Petrobras, não tem ninguém melhor do que o corpo técnico da Petrobras para exercer as atividades fins da empresa, especialmente relacionadas à pesquisa aplicada, relacionadas à engenharia básica, à compra de equipamentos diretamente pela Petrobras, a questão dos materiais, compra de materiais diretamente pela empresa. Então, todas essas tarefas poderiam estar sendo mais presentes, mais sendo executadas pelo corpo funcional. Com o tempo, é claro que ainda existem muitas tarefas sendo executadas pelo corpo funcional. Eu estou falando em termos de tendência. Existe uma tendência histórica que vai nesse sentido, de burocratização do corpo funcional e de afastamento dessas atividades fins, desde a pesquisa aplicada até a implantação dos empreendimentos e até a operação das unidades. Também se tem terceirização nas operações das unidades
o que acaba drenando parte do resultado da Petrobras para esses agentes privados, existindo ilegalidade ou não. Acontece essa apropriação privada de uma relação que não precisava existir. Bastaria você fortalecer o corpo técnico e colocá-lo à frente das atividades fins da empresa, desde a área de pesquisa aplicada até a implantação dos empreendimentos, passando também pela operação. Agora, Felipe, todos esses problemas estão surgindo, estão sendo evidenciados em um momento em que a Petrobras adquiriu uma importância muito grande, por força, inclusive, do novo marco regulatório para a exploração do petróleo, do chamado pré-sal. A Petrobras, dentro dessa nova regulação, ela é responsável pela operação exclusiva dos blocos que vierem a ser leiloados, bem como aquelas áreas que o Conselho Nacional de Política Energética poderá delegar diretamente à Petrobras a sua exploração. Como é que você vê justamente a coincidência no momento em que a Petrobras adquire uma importância muito grande nesse processo, onde setores dentro do Brasil questionam esse papel conferido à Petrobras e, ao mesmo tempo, surgem denúncias tão graves a respeito da gestão corporativa? É exatamente o motivo por que surgiram as denúncias, eu acho que ainda está pendente de esclarecimento. É possível que tenha havido alguma desavença dentro do cartel que vinha operando, sangrando a Petrobras durante todo esse tempo. É possível que tenha havido um desentendimento entre as empresas do cartel e por isso tenha sido revelado o problema. As famosas brigas de bandidos. Exatamente. Então, ainda não está claro, eu estou levantando uma possibilidade, ainda não está claro por que se descobriu e se começou a averiguar esse caso. Quer dizer, isso eu espero que seja esclarecido. Mas independente disso, a razão foram as investigações em torno das atividades ilegais desse doleiro Alberto Youssef, não é isso? Formalmente. Colocou como se fosse algo casual, como se estava procurando um malfeitor, um doleiro, e dentro das atividades do doleiro se descobriu como por um acaso esse caso da Petrobras. É possível, coisas casuais acontecem, mas eu não estou convencido de que foi isso. Não tem evidência ainda de que realmente foi uma casualidade, uma eventualidade. Mas realmente tem os oportunistas. Aí os oportunistas de plantão, aqueles que em qualquer situação estão apostos para denegrir a imagem da Petrobras, para condenar a empresa como uma instituição viável e útil para o povo brasileiro, eles aproveitam esses casos e eles usam esse senso comum, eles fortalecem o senso comum que foi criado justamente pelos meios empresariais de comunicação, tentando trazer a condenação da Petrobras como se ela fosse a responsável por esse problema, que na verdade ela é a principal vítima, junto com o conjunto de trabalhadores que são honestos e dedicados à empresa, e também ao conjunto da sociedade, que acaba não tendo acesso a essa riqueza que a Petrobras gera. Então é esse oportunismo realmente dos entreguistas, famosos entreguistas. Aí vem os porta-vozes do capital internacional, os porta-vozes das multinacionais de petróleo e os porta-vozes das corporações dos países do capitalismo central, interessados em abocanhar uma fatia maior do que já estão abocanhando do petróleo brasileiro. É um problema que a gente precisa esclarecer à população brasileira dos riscos de aceitar essas teses que são entreguistas, né? Que principalmente procuram o tempo todo desqualificar a importância do papel da Petrobras. Como é que você vê esse momento, Silvio Cinedino, especificamente essa aparente contradição entre a importância que formalmente a Petrobras adquire e, ao mesmo tempo, processos que, na prática, enfraquecem a imagem da empresa? Eu não sou adepto da teoria da conspiração. Então, não acho que isso foi uma coisa montada para destruir a Petrobras. Eu não acho. Mas, de qualquer maneira, os seus inimigos da Petrobras, estão sempre de plantão. A gente tem inimigo antes da formação da Petrobras. A Petrobras já tinha inimigos. Estão sempre a postos esperando qualquer coisa usada sempre contra a Petrobras. E, especificamente agora, eles têm um foco.
Qual é o foco? É exatamente o que você acabou de falar, que é o fato da Petrobras ser operadora única. Na semana passada eu tive um seminário sobre governança na Petrobras e uma das palestras era sobre a governança nas parcerias, que a Petrobras hoje, por força da abundância ali do petróleo, a gente tem parceria com diversas petroleiras, inclusive, né, nesse leilão de Libra a gente também tem... E ele dizia o seguinte, eu perguntei a ele, qual é a vantagem de uma petroleira ser operadora? Ele falou, ganha alguma coisa? Não ganha absolutamente, ele riu e disse, não ganha absolutamente nada. Mas toda vez que se juntam os parceiros, quem quer ser operadora, todos levantam a mão. Não ganha nada, mas claro que tem um ganho indireto, porque o operador, quem define o que vai ser comprado, que horas vai ser comprado e onde vai ser comprado. Então, por isso o papel do operador para o Brasil é fundamental, porque a Shell está aqui há muito tempo já, produz 70 mil barris de óleo na bacia de Campos, e quanto a Shell investe no Brasil? Que eu saiba, não comprou nenhum bote aqui. Enquanto a Petrobras está fomentando a indústria nacional, construindo navios, plataformas, com a dificuldade que a gente tem, os operadores internacionais, as multinacionais, eles querem tirar o óleo. Eles vão fazer qualquer coisa que seja necessária para tirar o óleo, mas estritamente necessário. E outra coisa também muito curiosa é quando falam na privatização. Corrupção, vamos privatizar a Petrobras. Eu digo, mas as empreiteiras que são envolvidas na corrupção não são todas privadas? A Enel americana não era privada, a WorldCom não era privada, a Siemens não era privada, lá com aquela confusão lá em São Paulo, dos trens. Então, vão me desculpar os defensores da privatização, mas a privatização não é garantia de não corrupção, de honestidade, nunca foi. Acho que a garantia é exatamente o que o Felipe falou, que é a transparência da Petrobras para a sociedade. Não para o mercado, mas para a sociedade. A sociedade tem que saber o que a Petrobras está fazendo e por que está fazendo. A gente não tem porquê essa quantidade, a famosa caixa preta da Petrobras, não tem porquê ser caixa preta. Eu acho que a gente não tem nada, eu acho, da minha parte, que a gente não tem nada a esconder na Petrobras. Então, eu acho que é uma boa oportunidade de a gente dar uma varrida agora. Vamos aproveitar e vamos ter um ganho com isso. Não ter um prejuízo, ter um ganho com isso. Agora, essa é uma batalha que apenas está se iniciando. Vocês acreditam, à luz, inclusive, do que já ocorreu no passado recente do Brasil? Tivemos a CPI do Banestado, envolvendo aí todos os grandes partidos e especialmente esquemas de evasão de divisas. Esse mesmo doleiro é um delator premiado do Banestado. Aliás, se na CPI do Banestado algumas providências tivessem sido tomadas, nós não teríamos nem esse problema na Petrobras e muito menos um outro episódio muito grave, que foi aquela CPI envolvendo as investigações em torno das atividades do bicheiro Carlos Cachoeira, onde também pontificava o senhor Alberto Youssef. Houve, portanto, duas oportunidades, pelo menos recentes, onde nós poderíamos ter o contorno e providências tomadas para se evitar esse tipo de problema. À luz desses tristes exemplos, vocês acreditam que desta feita nós levaremos às últimas consequências às investigações e principalmente a necessidade de punições aos corruptos e aos corruptores? Felipe Coutinho. Eu vejo que a gente tem uma possibilidade. Está dada uma possibilidade. Se há pouco tempo atrás, antes da revelação desse escândalo, a gente fosse defender mais democracia na gestão da Petrobras, a gente não teria muita possibilidade de ganho. A gente vê pela participação minoritária do Silvio no Conselho, a dificuldade que se tem dos trabalhadores participarem das decisões, terem acesso às informações. Mas no contexto atual, uma vez dada a revelação da ineficiência da organização, no sentido de resistir aos atos praticados em benefício de agentes privados que têm relação com a empresa, nessa situação, caso os trabalhadores ocupem a Petrobras, vou usar um termo aí que está em moda, a gente ocupe a Petrobras no sentido de assumir outras responsabilidades, de a gente se organizar através das nossas entidades e no local de trabalho também, e cobrar que sejamos também copartícipes das principais decisões, e não apenas executores de uma parte do trabalho e alienados, separados das principais decisões que acabam definindo os rumos da companhia.
Então, para defender a Petrobras, a gente não pode contar com uma minoria de 10 conselheiros ou uma minoria de uma diretoria executiva superpoderosa com poderes concentrados. Isso, pelo contrário, isso gera oportunidade à corrupção se instalar na empresa. O que a gente precisa construir é uma empresa verdadeiramente democrática, que a gente não se preocupe com democracia só de 4 em 4 anos, na escolha daqueles candidatos que nos são apresentados, que a gente se preocupe com democracia no dia a dia e que, através de mecanismos institucionais de transparência, de democracia, de uma organização mais horizontal, a gente possa, no cotidiano, defender o interesse da Petrobras. A sociedade brasileira, ela pode contar que o conjunto de trabalhadores da Petrobras são os principais defensores da empresa, são os construtores dessa empresa. Essa empresa chegou onde chegou pela dedicação e pelo convencimento das pessoas de que vale a pena se esforçar e trabalhar e estudar e resolver os problemas e ver o seu trabalho ser materializado através dessa organização que é a Petrobras, essa organização produtiva que é a Petrobras. Então, é uma oportunidade. Se os trabalhadores conseguirem perceber essa oportunidade, se a EPET e as outras instituições conseguirem transformar o senso comum sobre o que é a corrupção e quais são as soluções para a questão da corrupção, acho que a gente pode ocupar a Petrobras e cobrar que sejam implantadas medidas de democratização. Você avalia que hoje o corpo de funcionários estaria disposto, apto a responder um desafio dessa natureza? Você sabe que às vezes a gente se surpreende, porque o tempo histórico ele pode acelerar. O tempo cronológico ele é um, mas o tempo histórico é outro. A gente, quando vê uma oportunidade, a gente não pode ficar de braços cruzados, a gente tem que colocar a situação, colocar a oportunidade. E, eventualmente, a gente se surpreende com a aceleração do tempo histórico. Quer dizer, às vezes, em pouco tempo, as pessoas amadurecem muito e passam a reagir de uma maneira que há pouco tempo parecia impossível. Felipe Coutinho, Silvio Sinedino, e telespectadores, vamos novamente ao nosso intervalo regulamentar, mas dentro de instantes estaremos de volta aqui com o último bloco do programa Debate Brasil de hoje, que versa sobre o momento atual da Petrobras. Já já estaremos de volta. As reservas do pré-sal estão estimadas em 10 trilhões de dólares. Quantia suficiente para erradicar todas as mazelas do nosso país. Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil de hoje, conversando com os engenheiros Felipe Coutinho e Silvio Sinedino, respectivamente presidente eleito da Associação de Engenheiros da Petrobras e atual presidente da associação. Silvio Sinedino, você trabalha em que área na Petrobras? Eu trabalho no Departamento de Exploração e Produção, a IP, na área de processamento sísmico. Eu trabalho na área de tecnologia geofísica. Na Petrobras, apesar de ser engenheiro eletricista, na Petrobras eu trabalho como analista de sistemas. Então eu trabalho com a produção de programas para o processamento sísmico. Esse é o nosso trabalho. O processamento sísmico é uma área estratégica para a localização de áreas potencialmente produtoras que podem vir a produzir petróleo? O meu setor é um setor onde tem uma baixíssima terceirização, porque a gente trabalha com segredo de negócio, né? Alta qualificação, nós somos 30 e poucos funcionários, acho que temos uns 9 doutores, uns 15 mestres, então quase todo, no mínimo temos mestrado lá. E o processamento sísmico, para quem não sabe, como se acha o petróleo. Como é que acha o petróleo? É furando. Mas se você for procurar petróleo furando só, você vai gastar muito dinheiro, porque você não sabe o que tem lá embaixo. Então, o processamento sísmico, a ideia é essa. Você detona uma fonte de geradora de ondas, pode ser um explosivo, pode ser um airgun, e essas ondas
penetram em superfície e à medida que vão batendo, sendo transmitidas há uma mudança de terreno, passa de um material para o outro, ela reflete e é coletada como se fosse um microfone, que na Terra é chamado de geofone e no mar é o hidrofone. Isso dá uma seção sísmica. E aí você olha ali está a realidade da Terra. E qual é o problema da seção sísmica? É que a qualidade de sinal-ruído é muito ruim. A gente tem muito ruído e pouco sinal. Então o processamento sísmico é exatamente para limpar essa seção. Isso, entre outras coisas, a gente usa filtro, entre outros processos de filtragem. É a gente reforçar o sinal e eliminar o ruído. De tal forma que a gente entrega uma seção limpa para o intérprete, que é o camarada que olha, entende e diz, olha, fura aqui. Ou seja, vocês de alguma maneira facilitam esse, sem dúvida. Esse processo. Sem dúvida. É uma ferramenta muito importante. De testar determinadas áreas como potencialmente produtoras. E depois de achado ainda, nós ainda temos um procedimento de acompanhamento da produção. Porque você faz sísmica enquanto o poço está sendo produzido, para você ver como o petróleo está migrando no reservatório, qual é a melhor maneira de explorá-lo. Então, o processamento sísmico originalmente era só para localizar, mas hoje a gente já está usando na produção também, monitorando, acompanhando o desenvolvimento. A melhor maneira vamos furar aqui, vamos botar um poço injetor aqui, isso ajuda também a produção. E você, Felipe Coutinho, qual é a sua área de atuação na Petrobras? Trabalho no CENPES, no Centro de Pesquisas, na engenharia básica do CENPES. E na engenharia básica do CENPES a gente faz projetos básicos, faz assistências técnicas às unidades industriais e também desenvolvimento ligado a desenvolvimento tecnológico, ao desenvolvimento para aplicação em projetos, desenvolvimentos para aplicação também nas assistências técnicas. Eu já há 10 anos já venho trabalhando com biodiesel, trabalho com processamento de óleo vegetal e sebo animal. A Petrobras tem 3 unidades onde ela opera, produzindo biodiesel, e eu trabalho com a tecnologia de produção de biodiesel. Eu já trabalhei com processamento de gás natural, já trabalhei com petroquímica, mas nos últimos 10 anos tenho trabalhado mais na área de biodiesel. Então, eu sou engenheiro químico. E realmente o CENPES, a Petrobras, ela é um espaço único assim, para desenvolvimento do engenheiro químico. A gente no Brasil não tem tantas oportunidades de desenvolvimento na nossa profissão, em termos de tecnologia, em termos de aprofundamento do domínio dos processos industriais. E a Petrobras, assim, ela, através do CENPES, da engenharia básica, na verdade, ela acaba desafiando até a divisão internacional do trabalho, né? Então, um dos motivos, inclusive, da minha participação histórica na EPET e tudo, foi sempre na defesa do meu trabalho. Do meu trabalho, que eu adoro e que eu percebo os resultados, eu admiro os meus colegas, especialmente aqueles que foram as minhas referências quando eu iniciei na companhia. Na verdade, eu fico, assim, admirado com essa oportunidade que a Petrobras nos dá de se desenvolver na nossa profissão, no meu caso específico, na engenharia química. E você sabe que é uma trincheira de luta, porque existem muitos interesses de empresas prestadoras de serviço que fornecem tecnologia, licenciam tecnologia, fornecem projetos, em abocanhar esses negócios da Petrobras. Então, além de trabalhar, e tem que trabalhar bem, porque tem que ter um trabalho que seja do estado da arte, seja comparável com as alternativas mundiais. Além disso, a gente também precisa se organizar para defender que essa atividade continue sendo realizada na empresa. Justamente nesse desafio, nessa tensão contínua que é o desafio em relação à divisão internacional do trabalho. Normalmente esses trabalhos assim mais especializados são executados pelos países que se desenvolveram no centro do capitalismo e que nos fornecem serviços especializados e compram da gente as matérias-primas, né, a preço aviltado, e deixam aqui os impactos sociais e ambientais decorrentes dessa relação. Então é importante que a gente tenha consciência, além de trabalhar e de fazer um bom trabalho, a gente precisa ter consciência do nosso papel em termos dessa divisão internacional do trabalho. Essa é uma dimensão que eu imagino
boa parte da população brasileira não tem a ideia a respeito da importância da Petrobras. A Petrobras não é simplesmente uma empresa que produz petróleo. Ela, acima de tudo, produz conhecimento. Eu queria que você falasse um pouco disso que você se referiu como as pressões inerentes à atual divisão internacional do trabalho, onde os países mais desenvolvidos do centro do capitalismo pretendem, na verdade, cada vez mais concentrar o saber e utilizar justamente países da periferia como meramente fornecedores de matéria-prima. Me parece que a Petrobras caminha num sentido inverso a isso. E por isso, talvez, ela seja alvo de tantas críticas de setores que, sabidamente, aqui dentro do Brasil, defendem interesses estrangeiros. Essas contradições, elas são contínuas, né? A gente sofre continuamente as tensões resultantes dessa disputa pela riqueza gerada pela Petrobras. E quando você tem na empresa a geração de conhecimento e essa independência tecnológica, além de conferir vantagens empresariais para a própria empresa, você também tem vantagens econômicas, porque você toma as melhores decisões. Você, muitas vezes, no relacionamento com os fornecedores, você sabe impor o interesse da empresa de uma forma mais vantajosa, porque você domina os processos. Caso a gente tivesse optado por ser uma empresa puramente operadora e que adquirisse todo o conhecimento externamente, a gente seria menos eficiente, porque a gente ficaria mais vulnerável nessa relação com os fornecedores nacionais e estrangeiros. Quando a gente domina a tecnologia, a gente tem vantagens tangíveis e intangíveis, mensuráveis e imensuráveis, né? Você sabe comprar melhor, você sabe operar melhor, a experiência da operação te faz melhorar nos seus projetos, nos seus sistemas, na sua tecnologia. Então são oportunidades que se tem em que você, na verdade, maximiza a eficiência da empresa, você maximiza a obtenção de resultados para a empresa, né? Sobre essa questão é importante também colocar um tema que é central para o nosso próximo triênio, que é a questão da exportação de petróleo. A questão estratégica que hoje está colocada de que no planejamento estratégico da Petrobras e pelas decisões do governo federal hoje, está previsto que a gente vai ter um excedente de exportação de petróleo considerável, de 1,5 milhões de barris, sendo uma parte por empresas multinacionais e outra parte pela Petrobras. Então, quando a gente entende a história brasileira, dos diversos ciclos de exportação, primários exportadores que se teve no Brasil, que sempre beneficiaram uma pequena elite, que sempre deixaram no ciclo ascendente a maioria da população apenas com as migalhas, depois passou pelo ciclo descendente, todos esses ciclos, desde o pau-brasil até os minérios, passando pelo cacau, até o dendê, até mais recentemente carne, soja, café. Então a história nos ensina que você optar estrategicamente por ser um país exportador de produtos primários sempre beneficia uma elite, dá as migalhas para a maioria da população que vive do seu trabalho, e esse ciclo tem um ápice e um declínio. E no declínio você tem as consequências sociais e ambientais que todos esses ciclos deixaram, porque a forma como se explora maximizando o resultado de curto prazo tem consequências ambientais, além das consequências sociais, como o desemprego e todo tipo de problema que acaba aparecendo apenas no ciclo descendente. Então essa questão é uma questão também crucial do nosso programa, que a gente pretende contribuir à discussão de se essa é realmente a melhor estratégia para o Brasil e para a Petrobras, ou se seria melhor a gente ficar com o valor de uso do petróleo e não alienar o petróleo em troca de papel moeda ou de... Silvio Cinedio, na sua área você se referiu que o grau de terceirização é praticamente nulo, porque é uma área estratégica, inclusive, para um mapeamento de áreas que poderão ser exploradas pela Petrobras. Como se deu esse processo de desenvolvimento do domínio dessa técnica? Eu te pergunto isso porque, de alguma maneira, a história da engenharia de petróleo no Brasil é muito recente. Em 1950, talvez, nós podemos afirmar, não tínhamos nenhum engenheiro ou geólogo especialista em petróleo. Hoje, o quadro é inteiramente diferente, mas já nos anos 70, esse quadro já apresentava grande vantagem para a Petrobras em termos de
domínio de tecnologias apropriadas. A gente começou aqui com americanos. Foram os americanos que vieram para cá e fizeram as primeiras atividades na área dentro da Petrobras, porque a gente não tinha capacidade técnica. Mas, ao mesmo tempo, os petroleiros daquela época tinham visão. A importância de a gente adquirir essa tecnologia e não ficar subordinado a esses americanos que estavam aqui. Então, a gente mandou muita gente para fora, e até hoje manda. A Petrobras tem um contingente muito grande de profissionais que vão estudar no exterior para atingir o estado da arte e trazer isso para cá. Uma coisa que questiona-se muito no nosso setor, diz, vocês estão fazendo, por que vocês não compram, em vez de ficar desenvolvendo, vocês não compram isso no mercado? A primeira pergunta é a seguinte, a primeira resposta é a seguinte, é uma máxima que a gente tem que dizer, quem não sabe fazer, não sabe comprar. Essa é a primeira. E a segunda, se a gente está querendo ter alguma vantagem competitiva, como adoram dizer, para ter vantagem competitiva, a gente não pode comprar um produto de mercado, porque isso todo mundo tem. A gente tem que ter uma coisa que a gente tenha e os outros não têm. Uma petroleira que é muito famosa nesse sentido é a Shell. A Shell faz muito isso. A Shell tem um desenvolvimento interno muito grande e é muito fechada. Então, muitas vezes, já aconteceu o caso, quando a gente descobriu uma certa tecnologia, a gente começou a aplicar, a gente viu, é isso aqui que a Shell já tinha. Que a gente nunca olhava as nossas sessões dele, é uma coisa que a gente não tinha, ele já tinha muito tempo, ficavam quietinhos, calados. E a gente também, por nosso lado, também está desenvolvendo, também fica quietinho, calado aqui, porque não interessa integrar, a gente não é vendedor de software, nem de tecnologia, a gente usa para o nosso... Agora, eu concordo absolutamente com o Felipe, eu também tenho essa preocupação. Transformar a Petrobras, o Brasil se transformar num exportador de óleo vai ser o maior desastre que a gente possa ver. Primeiro porque a história não é favorável. Se a gente olhar os países no mundo que são exportadores de petróleo, acho que não deve servir como exemplo de sociedade. Acho que a gente tem que partir para outro tipo de sociedade. E sem falar que a exportação do óleo traz o famoso problema da doença holandesa, que assola todos os exportadores de produtos primários. Exportam produtos primários, enchem-se de dólares, a sua moeda fica supervalorizada e destrói toda a indústria nacional. Isso aconteceu na Holanda, daí veio o nome da indústria holandesa, da doença holandesa, e eu lembro que quando a Argentina, no tempo do Menem, que era um peso, $1, quem estava com o correspondente da Folha de São Paulo era o Clóvis Rossi. E o Clóvis Rossi dizendo um dia o absurdo que chegou, falou, até a vassoura na Argentina é importada. Então a gente tem que se livrar de ir para aí. O que a gente tem que fazer? É isso. É a Petrobras como operadora e não com o objetivo só de extrair petróleo e desenvolver o país. A Petrobras é a indutora do desenvolvimento nacional. E é isso que a gente defende aqui na EPET, que a gente produza o pré-sal no ritmo do interesse da sociedade brasileira, não para ficar exportando, porque se for, eu digo sempre isso, se for pelo interesse dos importadores, eles tomam petróleo de canudinho, gente. Vai acabar, como diz o Fernando Siqueira, em 13 anos esgota o nosso pré-sal, e não é nosso interesse estratégico nisso. Temos que manter. Aí dizem cá entre nós, os imbecis, a idade da pedra não acabou por falta de pedra. Esse é um argumento absolutamente ridículo, que o Zilberstein usou isso uma época, quer dizer, como quem diz, vamos botar esse petróleo logo para fora, porque vender rápido. Isso não tem o menor sentido, gente. Primeira coisa é que petróleo não é pedra. Se for discutir pedra, vai discutir com a Vale. Não vai discutir com a gente. Não vai discutir com a gente. Não vai discutir. Então é isso, a gente tem que desenvolver, explorar esse óleo na medida que a nossa indústria nacional consiga fornecer os equipamentos. Porque a gente está não só explorando o petróleo, como desenvolvendo a indústria. Daqui começamos vendendo para a Petrobras, daqui a pouco estamos exportando isso. Esse é outro papel importante que o controle do nosso petróleo pode gerar um estímulo a uma cadeia produtiva sob controle de brasileiros. Já tivemos. E que, na verdade, nos dê maior autonomia. Já tivemos a Petrobras já desenvolveu 5 mil fornecedores nacionais. Mas quando mudou a política, o Fernando veio com a história do Repetro, isentando as importações de indústria petróleo de imposto, facilitando a abertura, quebrou toda a indústria nacional, e o que hoje está essa tentativa de recompor, e não está fácil.
E com relação à formação do quadro técnico, você se referiu que na sua área é comum o envio de técnicos da Petrobras para a capacitação no exterior. Mas eu vejo também que a Petrobras tem investido muito na sua universidade corporativa. O que você pode falar sobre isso, Felipe, aos nossos telespectadores? A Petrobras ela tem uma estrutura muito forte, muito robusta há muito tempo de formação de recursos humanos, né? Além da Universidade de Petrobras, a gente tem a nossa formação no dia a dia do trabalho mesmo, porque quando você encontra os problemas, quando você precisa promover as soluções, quando você aprende e reutiliza aquele aprendizado numa melhoria contínua, além dos treinamentos formais e do autoaprendizado também, né? Às vezes a solução não existe um curso, não existe uma solução pronta, a gente precisa se capacitar autonomamente, né? E, bom, todas as pessoas, assim, todos os técnicos que trabalham com tecnologia na empresa já passaram por todos esses momentos, pela formação na Universidade de Petrobras, pela formação no seu dia a dia do trabalho e também pela sua iniciativa própria de buscar as soluções na literatura internacional e tudo mais. Então, eu acho que ela dá a oportunidade de que o corpo técnico se desenvolva, mas sempre sobre aquela condição contraditória, aquelas tensões, como eu te disse, da ameaça dessa perda de oportunidade na relação da divisão internacional do trabalho, porque especialmente agora com o advento do pré-sal e com as empresas do ramo de petróleo nos países centrais não estarem se desenvolvendo numa velocidade muito grande, especialmente Europa, Japão, as empresas fornecedoras de serviços focaram o Brasil, passaram a concentrar suas atenções no Brasil. E quando elas passam a focar suas atenções no Brasil, elas começam a exercer o seu lobby. O seu lobby justamente tentando acessar e viabilizar seus interesses na relação com a Petrobras. Então, enquanto a Petrobras não era uma empresa de tanto destaque, era mais fácil resistir, porque o foco das empresas multinacionais prestadoras de serviço estava nos Estados Unidos, estava na Europa, estava nos países do Oriente Médio. E no momento em que o Brasil começa a se destacar até o passado recente com o crescimento econômico, agora já não está mais, mas com o advento do pré-sal e especialmente com o declínio das economias europeias e japonesas, essas multinacionais prestadoras de serviço e seus lobbies e seus porta-vozes na mídia empresarial começam a se organizar para... Passam a atuar com muito mais incisão. Né? Exatamente. Felipe Coutinho, Silvio Cinedino, quero agradecer imensamente essas informações que vocês nos deram a respeito da Petrobras. Tenho certeza que foi extremamente útil a todos nós, aos telespectadores aqui do Debate Brasil, essa nossa edição. E eu espero que isso deixe lições para todos nós sobre a importância da Petrobras na nossa história e principalmente no nosso presente e no nosso futuro. Muito obrigado a vocês.